Olá, pessoal! Olá, olá, olá! Estamos aqui, Fernanda Barreto, Direito Civil, 22º Exames à Ordem. Estamos entrando no ar, temos prova domingo. Você está comigo? Vem entrando comigo, me diz que você está entrando, me diz de onde você está falando. O exame vem chegando, pessoal. O exame está chegando, isso é ótimo. Isso não é bom, isso é ótimo. Você se preparou para o exame, você estudou, você fez a sua parte e domingo é dia de colher seus frutos, tá? Nada de desespero, nada de pânico. Domingo está chegando, domingo é dia de vitória. Domingo é dia de vitória. Domingo é dia de alcançar o lugar aonde você se preparou todo esse tempo para chegar. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Bruno. Aê, galera, vamos entrando. São Paulo já chegou. Quem mais? De onde vocês estão falando? Vem falando comigo. É um prazer enorme receber vocês. É um prazer enorme falar com vocês do Brasil inteiro. Deixa eu baixar um pouquinho aqui que eu tô achando um pouco alto. Oi, Tauá. Tudo bom, Ceará? Um beijo, Ceará. Lauro de Freitas, Bahia, aqui do lado. Lauro de Freitas, adoro. Vilas do Atlântico, ali pertinho. Toledo, Paraná. Valeu, Toledo. Obrigada, galera. Vamos chegando? Vamos chegando, vamos juntos. Eu começo esse encontro de hoje com uma frase que eu li recentemente, que diz o seguinte: a gente não perde, a gente ganha diferente. A gente não perde, a gente ganha diferente. Guarulhos, Tocantins, Josielma, Daiane, um beijo grande, Diane ou Daiane. Fabrícia, que acabou de entrar. Érica, também de Goiânia. Beijo, Érica. Vamos focar nessa frase e começar com ela? A gente não perde, a gente ganha diferente. Vamos mirar na vitória. Vamos mirar, porque só chegar até aqui já foi vitória. Piscos, Piauí, um beijo, Picos, Piauí. Beijo grande pro pessoal do Piauí. Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia. Terra querida. Beijo, galera de Santo Antônio de Jesus. Maceió na área, ó. Alagoas, gente boa, só terra de gente fina. Bahia em massa, maravilha, minha terra. Segunda fase aqui em Salvador, nós vamos ter segunda fase em Direito Civil. Segunda fase comigo, com o professor Edgar Bova, professor Danilo Santana. Civil, processo civil e consumidor na área. Civil, ó, é comigo aqui. Quem quiser, segunda fase de civil, não é nenhuma maluquice, estamos juntos. Beijo pra Manaus, ó. Norte do país, um beijo grande. Bragança Paulista, São Paulo. Beijo pra vocês também. Campos, Rio de Janeiro. Ô, galera, maravilha receber vocês aqui. Vamos entrando? A gente não perde, a gente ganha diferente. Como eu dizia, viu Mato Grosso, viu Rio de Janeiro, Rosemary, Jean, São Paulo, Lourdes. Oi, Lourdes, um beijo grande. Vejam o seguinte, chegar até aqui já foi sucesso, já foi vitória. Nós estamos vivos, nós estamos com saúde, Jesse de Mogi das Cruzes, Tânia de Camaçari. Nós estamos preparados para uma prova que vem chegando e que nós tivemos. E hoje eu tive um sinal. Hoje eu tive um encontro muito especial, que inesperado, de uma aluna chamada Ana Paula, que eu encontrei numa gravação. Eu fui gravar uma aula e encontrei essa aluna, viu, galera de Capim Grosso, de Balneário Camboriú, de Maceió. Vem entrando, gente. Receber vocês é um prazer. Entre e chama os colegas, que hoje é uma aula especial. Hoje é a última aula, a aula que sacramenta nosso sucesso, nossa vitória, e sacramenta, sobretudo, o fato de que você não vai esquecer, você não está sozinho. Nós somos uma corrente. São Paulo, beijo, Rosemary, obrigada. Somos uma corrente, somos muitos juntos em torno de um mesmo objetivo. Ninguém aqui concorre com ninguém, não é isso? Todo mundo está aqui para se ajudar, para vibrar na mesma corrente de positividade, na mesma corrente de consciência, de certeza, de autoconhecimento, de autoafirmação, de amor, de afeto, a corrente que vai nos levar até a prova de domingo, com a certeza de que a gente fez a nossa parte, que a gente seguiu o melhor caminho, que nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas de bem, no aspecto de que não fazemos o mal, não desejamos o mal e estamos aqui em prol de um objetivo, de uma vida melhor, da conquista de um sonho. Valeu, Adilson de São Paulo, valeu, Valéria, valeu, Lucas de Penedo, um beijo grande. Cada um de vocês que entra se soma a essa corrente e é importante pra gente, é importante pra mim e eu sei que é importante pra quem tá aí acompanhando esse live juntos. Eu sei que a véspera da prova é o momento em que a tensão vai aumentando, isso é natural. É um grande objetivo, muito esforço foi despendido para que a gente estivesse aqui, mas essa é a hora em que a cabeça fria, em que a convicção de ter feito sua parte, a convicção de que você tem possibilidade de sucesso e de vitória, aquela convicção, aquela de que nós somos centelha divina, nós somos matéria que vem do divino. Viu, Cristiano? Um beijo, Cristiano. Cristiano me adicionou no Facebook, não foi, Cristiano? Valeu. A Amanda de Itajubá, Minas Gerais, um beijo grande para os mineiros. Jundiaí, São Paulo. Todos vocês, nós todos juntos, não podemos esquecer jamais disso.
Nós somos uma parcela de uma coisa muito maior. Não importa qual a sua crença, qual a sua religião, mas você tem noção de que a gente integra um todo que é muito mais amplo do que o que a gente vê, do que o que a gente pode explicar e do que religiões individuais e crenças individuais. E faz parte da convicção de que nós integramos uma rede muito maior, essa certeza de que nós temos a capacidade. Ninguém está aqui sem capacidade de realizar projetos, de vencer desafios, de alcançar, de encontrar seu lugar no mundo. Esse é o nosso papel na existência, é para isso que a gente veio, para encontrar o nosso caminho, seguir por esse caminho, ter fé na gente e nesse caminho fazer o bem. Bote na cabeça, vou lhe pedir, bote na cabeça que você está entrando na advocacia, que você vai ser advogado e que você com esse conhecimento vai fazer o bem. Valeu, Cristiano, um beijo para a galera da PUC São Paulo, viu, gente? Obrigada pela presença e pela audiência. Bote na cabeça que como advogado você será um instrumento do bem. Você não será um instrumento para o mal. Você ajudará as pessoas, melhorará a vida das pessoas, defenderá os direitos de quem precisa, ajudará as pessoas a alcançarem a justiça e a justiça a ser melhor, a justiça a ser mais produtiva. Viu, Claudiana? Obrigada, Sobral. Valeu. Bote isso na cabeça que o resto vem. Não fique nervoso. Controla essa tensão. Eu sei que é difícil, mas respira. Respira, dorme relativamente, né? Você não vai gastar horas de sono porque você está numa reta final e tem que otimizar o estudo, sim. Não adianta a gente dizer que não. O estudo é importante, mas preze suas horas de sono, se alimente bem. Se você faz exercício físico, faça seus exercícios físicos e tenha essa consciência. Eu me entrego para esse desafio com a consciência de que se eu for bem sucedido, e eu farei o bem, eu serei um instrumento de bem. Eu vou entrar na advocacia para ajudar quem precisa. Eu vou entrar. Isso não significa necessariamente só advogar para o bono. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro seja uma coisa ruim. Quem disse que ganhar dinheiro é uma coisa ruim? Não existe isso, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver e para viver bem. Mas que a ambição financeira nunca esteja à frente da sua vocação profissional. Que a ambição financeira nunca esteja à frente da sua consciência, João Pessoa. Beijo, Fábia. Beijão. Da sua consciência de que você estudou e que com seu conhecimento como um jurista, que eu prefiro do que como um operador do direito, como um jurista, você tem a possibilidade de fazer muito por muitas pessoas. Bote isso na cabeça que isso lhe ajuda. Isso vai ser um combustível, uma mola propulsora para o desafio de domingo ser alcançado com mais facilidade. E nós estamos juntos. Nós estamos juntos. No final da aula de hoje eu quero lembrar mais algumas coisas importantes para domingo. Mas agora a gente vai entrar na nossa revisão de direito civil. Vamos lá? Ricardo Xavier na área, meu amigo, meu parceiro, Ricardão, que tem plena consciência e concorda, eu tenho certeza com isso que eu estou dizendo aqui. Não é não, Ricardo? Agora é a hora de cabeça de gelo, é a hora da consciência de que você pode, de que você fez a sua parte, de que até domingo ainda dá tempo de fazer um monte de coisa e que você vai ser advogado para o bem. Você vai ser advogado como instrumento de justiça, certo? Isso ajuda, isso dá mais força, isso dá mais combustível. Almeje mais do que apenas dinheiro, almeje mais do que apenas material, que a gente vai mais longe, pode ter certeza disso, tá? Estamos aqui juntos, sempre, estivemos juntos nesse processo de preparação, estamos hoje em mais um live, estivemos no Periscope, estivemos aqui no Facebook e hoje em mais um live pra gente revisar temas quentes de direito civil. Vamos lá? Eu queria falar de alguns temas hoje. Eu queria falar um pouco de condomínio. Que tal a gente falar um pouco de condomínio? O condomínio já caiu algumas vezes no exame da ordem. Beijo, Rick. Rick com tributário fica fácil. Ricardo, ensina tributário. Faz a gente entender tributário. Aquela coisa complicada, com ele fica simples. Viu? Aliás, minha equipe é show. José Aras aí no comando, meu timoneiro. Edgar Borba, Danilo Santana, Diego Oliveira no direito do trabalho e do processo do trabalho. Leandro Gesteira e Ivan Gessler é a dupla dos meninos de penal, é o Cosme Damião do direito penal. Dois meninos inteligentes, sabidos, retados. Nossa equipe, ó, show de bola. Cristiano Lopes, lá de Recife, Martim Palma, lá de Curitiba, Paraná. Todos juntos. Martim, o nosso mestre de ética, Cristiano, nosso mestre de constitucional. Equipe firme e fechada com você. Vamos juntos? Condomínio, vamos concentrar? Vamos fixar? A gente vai falar de condomínio, depois a gente vai falar um pouco de família e de sucessões. Galera, vamos começar lembrando que nós temos dois grandes tipos de condomínio no direito brasileiro. Nós temos o condomínio chamado de tradicional, e nós temos o condomínio chamado de edilício. O condomínio tradicional, Uberaba, obrigada, Uberaba, vamos juntos, amém.
Viu? Vamos juntos, todos juntos. Agora vamos dar uma concentrada e no final a gente volta para conversar. O condomínio tradicional é aquele condomínio em que pessoas várias, né, na verdade múltiplas, não necessariamente várias, vão dividir a titularidade de uma coisa indivisa, vão compartilhar a propriedade de um bem indiviso. Isso significa uma coisa que não se divide ou por sua natureza ou por uma questão jurídica, como a herança. A herança, quando transmitida, você sabe, ela é bem indivisível. Eita! Indivisa. Não é coisa indivisa, ela é coisa indivisa. Ela é transmitida e, segundo o artigo 80 do Código Civil, a herança forma um todo imóvel, indivisível e universal. É necessário o processo de inventário, cuja última etapa é a partilha, ou o arrolamento, por exemplo, se os bens são menos bens a serem transmitidos, não é isso? Ou ainda o alvará, que não é o alvará para sacar dinheiro, nada disso. É um alvará, um modo mais simples de transmissão, tá? Nós temos todas essas possibilidades, mas é necessário regulamentar a transmissão da herança. Enquanto a herança não é partilhada, ela é um todo indivisível. Ela é condomínio. Os coherdeiros são coproprietários, eles têm bem em condomínio tradicional. Já o condomínio edilício é o condomínio de casas, é o condomínio de prédios, é o condomínio... Veja, o STJ já disse que condomínio edilício também se aplica à vila de casas, viu? Vila de casas, condomínios de casa também são regidos pelas normas do condomínio edilício. Porque quando a gente ouve o termo edilício, que é um termo antigo, né, vem de Roma, de Edil, que era o gestor romano da urbe, a gente ouve edilício e pensa logo em vertical. A maioria dos condomínios edilícios são verticais, mas não só eles, certo? Não só eles. Nós temos o condomínio edilício de casas, de salas, de imóveis comerciais, tá? Todos esses são condomínios edilícios. Veja, eles têm regras distintas e a gente precisa lembrar de algumas coisas sobre condomínio edilício que poderiam cair na sua prova. Primeira coisa, no condomínio tradicional, todos os condôminos têm o direito de fruir, de usar o bem na mesma proporção, independente de quanto cada um tenha da cota-parte ou fração ideal da coisa. Todos têm o direito de usar. O direito de uso só é limitado, o direito de uso em condomínio horizontal, em condomínio tradicional, perdão, só é limitado pelo uso que o outro faz do mesmo bem condominial. Nenhum condômino pode impedir o outro de usar o bem. Nenhum condômino pode impedir. Vamos lembrar disso. Espera aí que tem alguém me futucando aqui, querendo dar um alô pra vocês. Eu esqueci de colocar ela pra dar um alô hoje, ó. Ó quem tá ligado aqui, aprender no condomínio. Morrendo de sono. Oi, pessoal, vamos aprender condomínio juntos? A prova tá chegando domingo. Minha mãe vai revisar condomínio, vai revisar algumas coisas de direito de família, divórcio, extrajudicial, judicial e vai revisar um pouco de sucessões com vocês. Minha parceirinha aqui colada, ó. Final ela volta, tá morrendo de sono, mas daqui do meu lado. Tava me futucando com a patinha querendo brincar. Viu? É Frida, Dani. Exatamente, Dani. Valeu, Dani. Galera, voltando. Então, direito do condômino fruir a coisa, independente da cota-parte ou fração ideal. Fruir a coisa, independente da cota-parte ou fração ideal. Todos os condôminos têm direito de reaver a propriedade condominial através do direito de reivindicação. Veja, a reivindicação não pode ser usada de um condômino contra o outro, a reivindicatória. Mas as ações possessórias podem. Se você tem 3 pessoas que adquiriram juntas uma fazenda, são sócias numa fazenda, sócias, tá? Carlos, depois dá um print dessa pergunta e me manda, que eu não vou conseguir parar para ler agora, tá? Pra gente responder. O Decurso não fez testamento, a Meira ainda não repartiu entre os filhos. Tem que me mandar depois com cuidado, porque é grande a pergunta, senão eu não consigo ler aqui na hora, tá? Mas daqui a pouco a gente vê juntos. Pode me printar e me mandar nas redes sociais. No Instagram é o Nanda Leão Barreto, no Insta, Nanda Leão Barreto, no Facebook, Fernanda Leão Barreto. Barreto sempre com 2 T's. Instagram, Nanda Leão Barreto, Facebook, Fernanda Leão Barreto, ok? Então, um condômino tem direito de ajuizar contra o outro possessórias e contra terceiros, possessórias ou reivindicatórias. Um condômino não pode ajuizar contra o outro reivindicatórias, porque reivindicatória, a ação reivindicatória do direito real é aquela ação que depende de título, de propriedade. Então eu não posso manejar uma ação em que eu alego ser proprietário contra outro proprietário. Eu posso ajuizar uma possessória, por exemplo, como eu dizia, 3 sócios numa fazenda.
compraram juntos. A gente vai ver daqui a pouco, Rafa, daqui a pouco. A gente, por enquanto, só a informação. Compraram juntos uma fazenda, certo? Compraram juntos. Um deles pode impedir os outros de usar a fazenda? Não, não pode impedir os outros de usar a fazenda. A composse decorre aí da compropriedade. Se todos são comproprietários, têm o direito de compossuir, de possuir em conjunto, ok? De possuir em conjunto. Rafa, artigo 1199, por exemplo, fala da composse. Artigo 1199 do Código Civil. É a posse conjunta por mais de duas pessoas de bem, duas ou mais pessoas, de bem indiviso, coisa indivisa, chamada composse pró-indiviso, ok? Dá uma olhada. Veja bem, o direito de manejar interditos possessórios existe de um contra o outro. Então, se um sócio impede o outro de entrar na fazenda, ok? Se um sócio diz o outro não entra, ele é coproprietário, o outro também, e ele dá uma ordem para o capataz impedir o outro de entrar. O que é que o outro deve fazer? Ajuizar ou uma reintegração de posse ou uma manutenção de posse. Reintegração se houve esbulho. Valeu, Cícera. Obrigada, Cícera. Valeu. Valeu a pena? Tomara que esteja valendo, viu? Tocantins na área. Um beijo grande. Reintegração de posse se houve esbulho. E manutenção de posse se houve turbação. Lembra disso, né? Turbação é atrapalhar a posse. Manutenção se houve turbação. Reintegração se houve esbulho. Esbulho é a perda. Quando um dos sujeitos perde a posse e não tem mais a posse, o instrumento correto para readquirir essa posse é a reintegração, inclusive de um condômino contra o outro, em caso de condomínio, ok? Muito bem. É importante lembrar, artigo para Rafaela, 1420, parágrafo 2º do Código Civil, 1420, os condôminos têm o direito de alienar a coisa comum ou dá-la em garantia. Alienar a coisa comum ou dá-la em garantia, porém, se houver autorização de todos os condôminos. Lembre que nós estamos falando de uma coisa indivisa com vários condôminos. Então, se eu sou dona de uma fazenda com mais 3 pessoas, porque eu herdei essa fazenda e ela ainda não foi dividida, a gente pode oferecer essa fazenda em hipoteca para conseguir o empréstimo. Nós podemos conseguir oferecer em hipoteca se os outros concordarem, porque a gente aí constitui ônus sobre a fazenda. Não é isso? Nós hipotecamos a fazenda se houver a concordância de todos. Valeu? Valeu, galera. Muito bem. 1420, parágrafo 2º. Agora vem cá. Se, por exemplo, os condôminos recebem uma proposta maravilhosa de compra de um imóvel que está, por exemplo, tendo o risco de perecer. O risco de perecer. Direito de laje eu falei no encontro passado, Rogério. No finalzinho eu dou uma lembrada nele. Mas falamos no último encontro aqui no Amo Direito sobre direito de laje. Ainda está disponível o vídeo. Dá uma olhada, tá? Galera que quiser saber de direito de laje, nós temos um vídeo no ar no Amo Direito de terça-feira passada, em que eu falei bastante sobre esse assunto, tá? Bastante. Muito bem. Voltando. Pois é, eu não sei se cai porque é um assunto bem novo, mas se cair, a gente já tratou dele na aula passada, é só olhar o vídeo. Valeu? Muito bem. Voltando para condomínio. É possível uma recusa ser considerada fútil ou injustificada? Eu tenho uma fazenda com mais 3 pessoas. A gente recebe uma proposta maravilhosa, imperdível. E um deles, Roberto Davi. Beijo, meu amigo querido. Professor Roberto Davi aí na área, galera. Vamos juntos, Robertinho. Viu, galera? É possível, voltando, viu, Robertinho, que o negócio aqui hoje tá corrido por causa da prova. Vamos lá. É possível que eu ofereça essa coisa. Acho uma proposta maravilhosa. Ofereça para os demais condôminos e eles recusem. E eu posso fazer alguma coisa? Se essa recusa for considerada fútil e injustificada, você poderia fazer alguma coisa porque seria abuso de direito, tá? Recusa fútil e injustificada poderia ser considerada abuso de direito, mas isso eu acho mais difícil cair, que é uma coisa mais complexa. Lembre que para oferecer em garantia, para vender, para doar, eu preciso de autorização de todos, ok? Muito bem. Gente, se eu resolvo vender a minha cota à parte ou fração ideal, a minha, eu não preciso de autorização. Eu quero vender os 30% que eu tenho sobre um imóvel. Tá? Somos eu e mais 2 irmãos. Um imóvel. A gente tem 33,3% cada um. Eu posso, Brasília, Catiane, ceder os meus 33% onerosamente? Posso. Se eu for ceder onerosamente a minha cota à parte ou fração ideal, que a gente não chama de venda, porque eu não tenho o bem todo, não é isso? Eu tenho uma cota à parte ou fração ideal. Eu tenho obrigação de oferecer primeiro aos demais condôminos. Lembre disso. Oferecer primeiro
aos demais condôminos. É a chamada preferência legal, artigo 504 do Código Civil. Se há uma cessão onerosa, é necessário oferecer primeiro aos demais condôminos, artigo 504 do Código Civil. Ok? E para alugar, no caso de aluguel, teria que haver uma deliberação dos demais condôminos sobre preferência de cada um deles a alugar a coisa para o outro, tá? Então isso aí não acredito que caia, porque não é letra de lei. OAB cai mais letra de lei. Galera, sobre deveres dos condôminos, falamos um pouco de direito, tá? Sobre deveres dos condôminos, pra gente avançar e falar um pouquinho de condomínio edilício e depois cair direto em família e sucessões, respeitar a finalidade para a qual a coisa é feita, tá? Se a fazenda é uma fazenda de criação de gado, a finalidade da coisa deve ser respeitada por todos os condôminos. Se a fazenda é uma fazenda de plantação de feijão, a não ser que todos deliberem pela mudança da finalidade, a finalidade deve ser respeitada de acordo com a natureza dela, ok? Valeu, Berlândia, valeu, Belém do Pará. Outra coisa, não é possível que cada um dos condôminos dê posse ou gozo da coisa para terceiro sem autorização dos demais. Viu, Sandrinha? Não é possível. Se eu quero deixar que alguém entre, que alguém tome posse do meu bem, é necessário, né, ainda que não seja uma transferência de propriedade, seja uma transferência de posse, é necessário que os demais condôminos autorizem. Então, para permitir que alguém entre, para alguém dar posse, tá, a parte da coisa condominial, é necessária a autorização dos outros condôminos. Claro, são todos proprietários. Gente, com relação às despesas comuns, como é que elas são rateadas? Artigo 1316 do Código Civil, proporcionalmente de acordo com as cotas, partes ou frações ideais. Artigo 1316, tomem nota, proporcionalmente às cotas, partes ou frações ideais. Obrigação próprio terreno, para quem não lembra. Despesa decorrente de propriedade é a obrigação próprio terreno. Aquela chamada obrigação ambulatória ou obrigação mista, porque ela é uma mistura de direitos reais com obrigações. Tá? Então a taxa de condomínio, etc., são consideradas obrigações próprio terreno. Veja bem, a responsabilidade pelo rateio, ela não é solidária. A responsabilidade é proporcional à fração, ou cota parte ou fração ideal. Artigos 1317, 1317 e 1319, Morgana. Valeu, valeu, queridos. Um beijo. 1317 a 1319. O rateio não é responsabilidade solidária. O rateio é proporcional, ok? Muito bem. Se você não tem uma divisão clara das cotas de cada condômino, se não está estabelecido como se dividem as cotas, como elas serão divididas, se você não tem, eu tenho 20%, eu tenho 30%, eu tenho 60% nesta coisa, como essa coisa será dividida? Presumem-se iguais as cotas. Se não houver nada em sentido contrário, presumem-se iguais, é o parágrafo único do artigo 1315, presunção de igualdade das frações ideais, ok? Última coisa que eu queria lembrar, que já tem a ver com direito de família, é o seguinte: se um dos condôminos percebe as utilidades da coisa condominial, percebe, viu, Tássio do Jardim das Piranhas, Rio Grande do Norte, vamos lá. Se um dos condôminos percebe a coisa individualmente, percebe os frutos, as utilidades sozinho, ele responde por isso. Então, por exemplo, viu? Valeu, Luane, obrigada. Presta atenção. Eu sou casada. Se por acaso eu me divorcio e o meu cônjuge quer que eu e ele saiamos de casa para vender o apartamento. Eu não saio e digo que não vou sair e que quem vai sair é ele. Obrigo ele a sair. Ele está privado do acesso à coisa. Ele não pode entrar no apartamento. Ele não pode obter as utilidades do apartamento. Ele teve, Eliana, obrigada, Eliana, valeu, um abraço grande. Ele teve que alugar um imóvel, eventualmente, e morar com a mãe, porque ele não pode mais morar no apartamento. Existe alguma coisa que esse coproprietário ou condômino em condomínio tradicional possa fazer com relação a isso? Existe. Ele pode cobrar aluguéis. Ele pode pedir ao juiz, na verdade, que arbitre uma espécie de aluguel que será cobrado do outro cônjuge, ok? Será cobrado do outro cônjuge. O STJ tem várias decisões nesse sentido, ancoradas, lastreadas no artigo 1319. O artigo 1319, que fala dos frutos da coisa condominial, ele autoriza esse entendimento. Então, por exemplo, se o aluguel daquele imóvel na região estaria mais ou menos em R$5.000, e você saiu obrigado, você queria ficar, mas não pôde ficar, saiu obrigado, a mulher ou o marido ficou sozinho, tá? Um dos cônjuges ficou só enquanto o outro saiu. O outro tem direito de virar para o juiz e dizer: seu juiz, na região, os imóveis estão orçados, Mariana. Obrigada, Mariana. Beijo grande, BSB. Os imóveis estão, os aluguéis, mais ou menos em R$5.000 nessa região.
eu quero direito à metade. Porque eu estou privado, Alana, eu estou privado do acesso a esse imóvel. Eu não posso nem morar, eu não posso receber aluguéis, né, alugar, eu não posso, daqui a pouco a gente fala, eu não posso uma série de coisas, então eu tenho o direito de receber pelo menos os frutos civis que a coisa geraria. Eu tenho o direito de solicitar, não é isso? Esse arbitramento de aluguéis, artigo 1319 e decisões do STJ, ok? Muito bem. Galera, sobre condomínio, para encerrar condomínio tradicional, eu falar rapidinho poucas coisas do edilício, que a gente tem que ir para família e sucessões. Eu queria lembrar vocês o seguinte, o condomínio tradicional, ele pode ser de dois tipos, duas modalidades. O tradicional, a gente ainda não entrou no edilício de prédios ou de casas. Nós estamos falando do condomínio da fazenda, do condomínio da herança, do condomínio dos bens por regime de bens. Um casal, quando casa, os bens que eles titularizam a partir do casamento, a não ser que o regime seja da separação, passam a ser bens condominiais. Você já se tocou disso? Se eu adquiro propriedade casada e o meu regime é da comunhão parcial, o meu parceiro, o meu marido, passa a ter 50% dos meus bens, não passa? Na comunhão parcial, então nós somos condôminos daquilo que foi adquirido. Temos o condomínio juntos, ok? Itararé, São Paulo, beijo grande, Janaína. Vamos juntos. Veja, nós temos dois tipos de condomínio tradicional. Dois. Quais são? Nós temos o condomínio tradicional chamado de legal, também chamado de forçado ou fortuito, porque é aquele que é imposto por lei ou em virtude da própria natureza da coisa. Exemplo de condomínio, exata, Eliana. Exemplo de condomínio tradicional, forçado, que é aquele condomínio imposto por lei. O condomínio da herança, o condomínio em função, né, de uma série de situações que a lei diz, olha, isso aqui é condomínio. Aquelas situações em que existe o direito de extremar, de construir valas, muros, etc. Tome nota de um artigo importante, artigo 1328. Dê uma lida nesse artigo. O direito de extremar, de delimitar, de construir muros, valas, valadas, certo? Ô, Janine, obrigada, amada, valeu. Esse direito, que deve ser exercido, inclusive, sem abuso de direito. Você não pode, porque tem direito de construir um muro ali em comum, construir uma construção suntuosa, luxuosa, porque esse é abuso de direito. Artigo 1328 e 1329, condomínio forçado, dê uma olhada, condomínio legal. E existe o condomínio voluntário, que é o chamado condomínio espontâneo. Me dê um exemplo, Fernanda, de condomínio espontâneo. É todo condomínio formado pela vontade dos interessados. Então, por exemplo, quando você casa, você escolhe o regime. Você não é obrigada a casar em comunhão. É obrigada, Yara? É obrigada, Denis? De jeito nenhum. Você não é obrigada. Você pode casar com separação de bens, não pode? Se você não escolhe a separação, você escolhe a comunhão universal, ou você escolhe a comunhão parcial, ou você não escolhe nada. E quando você não escolhe nenhum regime de bens, quem escolhe por você? A lei. Qual é o regime de bens que a lei escolhe por você? Comunhão parcial. Então, não é uma escolha direta, mas é uma escolha indireta. Se você não exerce o direito de escolher outro, a lei suplementa a sua vontade e escolhe por você. Veja bem, nesses casos, forma-se um condomínio voluntário, tá? Do mesmo modo, Roberto Carlos, antes da Friboi, ó, boas épocas de Roberto Carlos, antes da Friboi, Roberto Carlos comprou uma vaca campeã em leilão. Saiu a notícia no Brasil todo. Na época, acho que a vaca custava quase R$1 milhão, ó, há tempos. E ele comprou, eu me lembro, porque já estudando direito civil, eu notei, ele comprou como sócio do empresário. Ele e o empresário compraram juntos. Então, eles dois adquiriram juntos uma vaca. Aquela vaca é uma propriedade condominial. Condomínio voluntário. Tradicional, voluntário. Ok? Muito bem. Obrigada, Ayrton. Valeu, Ayrton. Obrigadão, viu? Fico feliz. Galera, extinção do condomínio tradicional. Última coisa. O condomínio tem prazo para ser extinto? Ele é algo temporário ou, de acordo com as regras da propriedade em geral, ele tende a ser perpétuo? Porque você lembra que a propriedade, uma das características atribuídas a ela é a perpetuidade. Lembra disso? A propriedade seria perpétua. Como é que fica no caso do condomínio tradicional? Não do condomínio edilício. Do condomínio tradicional, esse da vaca de Roberto Carlos, o da fazenda, o da herança, o do regime de bens. Veja, tirante o regime de bens, porque aí a situação é distinta, é em função do casamento. As demais hipóteses, pense assim, condomínio tradicional tende a ser temporário. A regra é que a temporariedade é da índole dele. Se as partes não estabelecerem um prazo, o prazo será de no máximo 5 anos. No máximo 5 anos.
Porém, esse prazo pode ser renovado sucessivamente. Artigo 1320 do Código Civil. 1320, pode haver renovação do prazo de 5 anos, ok? Fernanda, por que o condomínio é, em regra, temporário? Ô, Clara, obrigada, viu? Brigadão, Clara. Um beijo grande, Clara. Obrigada. Eu tenho que parar só pra dizer um obrigada, gente, porque é tanto carinho que vocês mandam que às vezes eu fico triste e constrangida de não poder responder tudo. Mas eu tô ligada, eu leio tudo e muito obrigada pelo carinho, tá? Estamos juntos. Ver vocês terem sucesso, ver vocês aprenderem civil e saber que vocês estão no caminho certo para se tornarem instrumentos da justiça me deixa muito feliz, tá? Saber que eu posso contribuir, ainda que pouco com isso, minimamente, já me deixa bastante feliz. Obrigada. Viu, gente? Então, voltando. Lembre, o condomínio é temporário porque pense numa propriedade dividida por mais de 2 pessoas, 2 ou mais pessoas, sem prazo, seria uma coisa muito foco de conflito, não seria não? Seria uma coisa que tenderia ao conflito. Então, se você adquire a vaca, se você adquire o quadro e não estabelece um prazo para extinguir aquilo, esse prazo será de 5 anos, podendo ser renovado segundo o artigo 1320, tá? A ação de divisão se submete às regras do inventário e partilha. A ação de divisão de coisa condominial, isso é bem interessante. Artigo 1321, se submete a regras de inventário e partilha, ok? Se o bem for indivisível, não tiver como dividir, como repartir, aí a ação não será de divisão. A ação será de alienação de bem indivisível. Se puder dividir, ação de divisão, que seguirá as regras de inventário e partilha. Se não puder dividir, ação de alienação de bem indivisível, regra do artigo 1322 do Código Civil. Belezinha? Belezinha. Vamos falar um pouco de condomínio edilício. O condomínio edilício é esse condomínio de apartamentos, salas comerciais, de lojas comerciais, de casas, porque o STJ já disse também que se aplica a casas, em que você vai ter uma mistura. Ó, Silvânia dizendo que passou graças aos Sejais, graças a Deus. Obrigada, Silvânia, um beijo grande. Veja, vai ter uma mistura, Ayrton, de propriedade comum com propriedade individual e autônoma. Me dê aí exemplos de áreas comuns de condomínio. Aquelas que todo mundo normalmente pensa, o hall, a portaria, o hall do elevador, tudo isso é área comum? É. Mas não só isso. Tubulações, a fundação do prédio, o terreno onde o prédio está situado, tudo isso é área comum. Piscina, cozinha gourmet, garage band, essas coisas que estão na moda nesses prédios, clube, parquinho, tá? Parquinho, dentre outras coisas que formam parte comum do condomínio. Parte comum do condomínio. Veja, a área comum, ela não pode ser alienada enquanto o condomínio existir. Não é isso? Não pode. Já as áreas autônomas individuais, elas podem ser alienadas, inclusive de forma individual e autônoma. Um vizinho de prédio do outro precisa pedir autorização para alienação da sua unidade? Não, não precisa. O outro tem preferência de compra, como tem no condomínio tradicional? Não tem. Então, há uma das diferenças aí claras entre condomínio tradicional e condomínio edilício, que é o de edifícios ou casas, etc. Nestes, não há necessidade de oferecer aos outros condôminos, há uma autonomia efetiva, enquanto no condomínio tradicional existe a necessidade de oferecer aos demais condôminos, ok? Muito bem. Veja bem, é possível usucapi área comum de condomínio, gente? É possível Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Rieda, obrigada pela presença. Garagem é área comum? Não. Garagem corresponde a uma fração ideal de cada apartamento. Então, não é, em regra, área comum. Agora, você tem aqueles estacionamentos de visitante, por exemplo, que é área comum. Fernanda, eu não tenho como parar para ler dúvida grande. Me manda que eu respondo, tá? Manda para mim na minha rede social que eu lhe respondo daqui a pouco. Valeu? Muito bem. O que é mais que a gente tem que ver? Gente, eu falava, usucapião é possível? Eu acho difícil cair, tá? Porque o usucapião é polêmico. Mas, regra geral, não se admite usucapião de área comum. Se cair, a resposta seria não. Não se admite. O STJ já admite a chamada suprécio. Isso pode cair, tá? O STJ já diz o seguinte: se você usa por muito tempo uma área comum de condomínio de forma exclusiva, e isso, por exemplo, ocorre muito naqueles condomínios em que você tem apartamentos térreos, em que atrás do apartamento térreo tem uma área que para você chegar naquela área você teria que passar por dentro do apartamento. Aquela área vira um quintal, um jardim, uma área para churrasco, para festinhas do apartamento térreo. Nesse caso, pode mandar que eu respondo, Fernanda. Nesse caso, não é caso de usucapião, mas seria caso de suprécio.
Os demais condôminos não poderiam reclamar da impossibilidade de usar, porque não tem como acessar. Só quem pode acessar é o dono do apartamento térreo, porque passa por dentro da casa dele. Então, há a necessidade de suprécio. Sejais Curso, Ayrton, a gente vai se falando, viu? Sejais Curso tá aí no ar, temos muitos cursos bons preparatórios para a carreira jurídica como um todo e para a OAB. Galera, veja bem, temos alguns outros temas interessantes. Dê uma anotada, por favor, na súmula 308 do STJ, que também tem referência à propriedade condominial edilícia. É uma súmula importantíssima que diz o seguinte: a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, o agente bancário, né, a instituição bancária, etc., ela não pode, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda com os donos das propriedades individuais, ela não pode, essa hipoteca, ser invocada contra os donos das propriedades individuais. Não pode, não se pode ter prejuízo em função dessa hipoteca, tá? Não se pode ter prejuízo. Então, eu comprei um apartamento no prédio Horizonte. Comprei lá meu apartamento. A construtora tinha firmado uma hipoteca do terreno com um banco X para conseguir financiamento para construir o prédio. Ela hipotecou o próprio terreno, é muito comum na área de construção. Depois, aquela hipoteca pode ser usada contra mim se a construtora não pagar ao banco. O banco pode tomar meu apartamento porque o terreno foi hipotecado pela construtora? Não. Já pôde no passado, hoje não pode. Súmula 308 do STJ. Esse absurdo, lógico que não pode. Eu que comprei o apartamento não faço a menor ideia sobre hipoteca ou sem não hipoteca. Certo? Não faço ideia se existe ou não. Eu não posso ser prejudicada. A atitude de oferecer hipoteca não foi minha. Foi da construtora, ainda que para viabilizar a construção, mas o problema é dela, não é meu, proprietário individual da unidade edilícia, ok? Obrigada, Clara, ó, show de bola, valeu, Clarinha, muito obrigada. Galera, muito bem, a convenção de condomínio edilício, lembre sempre, ela é o verdadeiro coração do condomínio, é a constituição do condomínio, a constituição, valeu? Tem que ter muito cuidado com convenção de condomínio, porque ela é extremamente importante. Tem uma súmula do STJ sobre convenção de condomínio para lembrar, súmula 260. Súmula 260, ainda que a convenção não tenha sido registrada, ela tem eficácia. Súmula 260 do STJ, ainda que a convenção não tenha sido registrada, ela tem eficácia, ok? Tome nota também do artigo 1332 sobre ato de instituição de condomínio. Como é que se forma um condomínio? Pode ser inter vivos ou mortis causa. Dê uma olhada no artigo 1332 do Código Civil. Inter vivos ou mortis causa, ok? Muito bem, galerinha, eu gostaria de falar muito mais sobre condomínio, muito, mas a gente não tem tempo agora. Vamos avançar um pouco para família e sucessões, para a gente fechar esse live com chave de ouro, duas matérias que costumam cair muito no exame da ordem, família e sucessões. A gente já falou aqui de parte geral, capacidade civil, falamos de contratos, falamos de direito de laje, já tratamos de vários aspectos. Agora eu quero concluir com minhas matérias do coração e que caem muito na OAB, família e sucessões. Veja bem, sobre o direito de família, vamos lembrar rapidamente a questão do divórcio, tá? O divórcio no Brasil hoje não tem prazo. O divórcio no Brasil hoje não tem requisito. Para eu me divorciar, basta eu querer me divorciar. E eu tenho duas vias para me divorciar. Duas vias, exato, Clara. Súmula 260 e 308 do STJ. Massa. Obrigado, Liane. Muito obrigada, viu? Valeu, família Sejais Online. Muitíssimo obrigada. Veja, galera, para eu me divorciar, basta eu querer. Agora, eu posso fazê-lo em juízo ou no cartório. Só que no cartório tem requisitos para eu poder me divorciar, não tem? Quais são os requisitos para me divorciar em cartório? No cartório é necessário haver consenso, não pode haver partes menores ou incapazes, consenso, não pode haver partes menores ou incapazes, é necessário a presença de advogado, ok? Não pode haver partes menores ou incapazes, inclusive filhos, consenso e presença de advogado. Essa é a via administrativa, a via cartorária. Pode ser o mesmo advogado para os dois? Pode, o mesmo advogado para o casal, não há problema. Temos ainda a possibilidade do divórcio em juízo. Se eu tenho filhos menores, eu posso fazer em cartório? Não, vou ter que fazer em juízo. No juízo pode ser consensual ou litigioso. No consensual, você tem um acordo que vai ser homologado pelo juiz. Ou não, né? Depende se ele entender que o acordo está ok para homologação. Mas aí será uma sentença homologatória de acordo. Se houver qualquer discordância
sobre o divórcio, se houver discordância sobre partilha, discordância sobre alimentos, discordância sobre guarda de filho, o divórcio será litigioso. A gente vai ter uma briga aí, né? A não ser que eu faça só o divórcio e desmembre e faça a partilha separado. Eu sou obrigada a fazer partilha junto com o divórcio? Não. Eu posso fazer a partilha sem o divórcio e deixar a partilha para ser feita posteriormente. Não há nenhum problema. Ó, condomínio de novo. Se eu me divorcio e não faço partilha e só desejo fazer a partilha daqui a 6 meses, durante 6 meses, os meus bens que eu adquiri com meu marido serão bens titularizados como em condomínio, certo? Ficarão ali titularizados em condomínio, ok? Então lembre, divórcio extrajudicial, Lei 11.441 de 2007, já está no novo CPC, pode ser feito em cartório se não houver filhos menores, se houver consenso e se houver advogado. Na justiça, obviamente, tem que haver advogado e pode ser consensual ou litigioso. A briga não é pelo divórcio em si, porque o divórcio não admite mais discussão de culpa nem nada disso. A briga será em função de quê? A briga será em função de partilha, de alimentos, de guarda de filho. Sobre guarda de filho, tem que lembrar, a guarda de filho no Brasil hoje é prioritariamente o quê? Compartilhada. Guarda de filho no Brasil hoje, prioritariamente compartilhada, não esqueça. Fernanda, a guarda compartilhada é obrigatória. O termo obrigatório é ruim, porque existem hipóteses em que ela não vai ser compartilhada. Exemplo, se eu não quero a guarda, eu acho que eu não tenho condições de exercer e eu declino da guarda, o juiz não pode me obrigar a querer guarda compartilhada. Não pode, tá? Outra coisa, se o juiz entender que o pai ou a mãe não tem a menor condição de exercer a guarda do filho, por quê? Padece de problemas sérios, por exemplo, é uma pessoa viciada em tóxico e naquele momento está sem nenhum tipo de tratamento, está em crise e vai fazer mal à criança. É um pai ou uma mãe que já foi acusado de espancar um filho, que já foi, enfim, uma série de provas e de situações que convençam ao juiz que aquela pessoa não tem condição. Nesses casos, a guarda não será compartilhada. Nesses casos, a guarda será a guarda exclusiva. A guarda exclusiva é aquela que é só do pai ou só da mãe, né? Um dos membros do casal, e que o outro tem direito de visitação, ok? Não tem direito de ter a criança consigo na maior parte do tempo, nem de interferir com tanto poder na vida dela quanto tem o outro pai ou a outra mãe. Por exemplo, na guarda compartilhada, decisão sobre escola onde o filho estuda, religião que o filho vai seguir, uma série de outras coisas é tomada em conjunto, obrigatoriamente. Na guarda compartilhada, sim. Na guarda exclusiva, não. O guardião é que tem, em regra, uma maior possibilidade para tomar essas decisões. O outro é o pai que terá direitos de visita regulamentado judicialmente. Não deixa de ser pai, não deixa de ter poder familiar, não confunda. Não há perda de poder familiar quando a guarda é exclusiva. Continua sendo pai, continua sendo mãe. Mas há aí uma guarda que dá mais poderes a uma parte do que a outra. Não é o ideal, mas acontece. Cidade. Fernanda, a guarda compartilhada pode ter criança em cidades diferentes? Pode, pela lei pode. A cidade será aquela que oferecer melhores condições para a vivência do filho. É o que determina a lei, tá? O pai e a mãe, tendo a guarda compartilhada ou não tendo a guarda compartilhada, tem direito ao acesso à vida da criança, atividades escolares, tem o direito de saber, né, sobre a vida do seu filho. Isso também é importante. Ainda em direito de família, vamos lembrar, alimentos. Alimentos no Brasil obedecem ao binômio possibilidade e necessidade. Possibilidade de quem presta, necessidade de quem recebe. Os alimentos, eles são transmissíveis, né? Eles são devidos em que situações familiares? São devidos em função do fim do casamento ou da união estável, não é isso? Ao ex-cônjuge ou ex-companheiro. São devidos aos parentes. E que parentes? Linha reta entre pais e filhos há alimentos recíprocos. Os filhos podem pedir dos pais e no futuro, na velhice, por exemplo, os pais podem pedir dos filhos, ok? Alimentos se necessitarem e os filhos puderem prestar, porque sempre vai haver o binômio possibilidade e necessidade. E na linha colateral, Fernanda, e avós? Avós podem pagar alimentos? A chamada alimentação avoenga, avós são ascendentes, podem ser chamados. Mas em primeiro lugar, a pagar alimento dos netos? Em primeiro lugar, não. Os avós, a alimentação avoenga só entra em cena quando pai e mãe não puderem fazê-lo. Lembre disso. Pai e mãe não podem fazê-lo, a alimentação aí sim entra para os avós, ok? Tem que lembrar disso também. A alimentação avoenga. Todos os avós, sim. Em regra, se existirem os quatro. Se existir um de cada lado, um de cada lado.
né? Vai dentro da situação real, mas todos teriam a obrigação de contribuir nas proporções das suas possibilidades. Claro, quem pode mais, contribui em regra mais, porque o binômio é possibilidade e necessidade. Mas lembre, alimentos para avós é subsidiário. Alimentos para avós não é em primeiro lugar. Os avós só pagam se o pai e a mãe não puderem fazê-lo, ok? Tem que lembrar disso. Colaterais, podem pedir alimentos? Segundo grau, é o máximo. Quem é seu colateral de segundo grau? Seu irmão. Seu irmão tem direito de pedir alimentos, né, a você, caso haja necessidade, e os parentes que estariam em primeiro lugar obrigados a prestá-los não puderem fazê-lo. Se ele tem filhos, seu irmão tem filhos que podem prestar, ou pai e mãe que podem prestar, seriam eles. Se ele não tem nem filhos para prestar, nem pai e mãe para prestar, ele pode pedir a você, irmão. Pode sim, tá na lei. Colaterais de segundo grau são irmãos. Não existe colateral de primeiro grau. Para quem não lembra, colateral de terceiro grau, tios e sobrinhos. Colaterais de quarto grau são os primos. Os que a gente chama de primos carnais ou primos de sangue são os colaterais de quarto grau. Lembre disso também, ok? Muito bem, então vimos aí rapidinho regras básicas sobre alimentos. Cabe para o colateral excepcionalmente. Cabe para, valeu Ivoneide, beijo grande. Cabe para ascendentes e descendentes reciprocamente na proporção da possibilidade e da necessidade de cada um, ok? Muito bem. Galera, lembre o seguinte... É possível, depois você vê, Ivaneide, depois você vê, fica aí atenta, depois o vídeo tá aí, a gente compartilha. Compartilha esse vídeo, galera. Dá uma ajuda ao pessoal que vai fazer a prova no domingo, pra gente dar uma revisada boa em Direito Civil. Obrigada pela participação de todo mundo e pela ajuda aí pra gente difundir informação. Formando e ajudando, a gente vai mais longe, ajudando o próximo, tá? Galera, vejam mais uma coisa, valeu, Rafa. Vejam mais uma coisa. Sucessões. Quero lembrar nesses 15 minutos finais de direito sucessório, 10 minutos finais. O que é que sobre sucessões mais cai? Em primeiro lugar, a sucessão legítima, tá? A sucessão legítima é a sucessão que mais cai. É a sucessão que opera efeitos por lei. Sucessão legítima, a ordem de vocação hereditária, um beijo, linda. A ordem de vocação hereditária está no artigo 1829 do Código Civil. 1829. Qual é a ordem de vocação hereditária? Vamos revisar? Tomar um golinho de água rápido aqui, só pra garganta tá seca. Revisar. 1829. Sucedem por lei, chamada sucessão legítima, Elias. Um beijo, querido, obrigada. Sucessão legítima. Sucedem por lei na seguinte ordem. Primeiro, os descendentes. E os descendentes concorrerão com cônjuge. Não é isso? Descendentes em concorrência com cônjuge. O cônjuge vai herdar sempre? Não. Depende do regime de bens. Cônjuge depende do regime de bens. Em quais regimes de bens o cônjuge herda, em quais ele não herda? Vamos lá. O cônjuge não é herdeiro no regime da comunhão universal. Porque no regime da comunhão universal ele já tem meação. Meação é o direito que tem cada cônjuge pelo fim do casamento. Se meu casamento acaba, eu tenho direito a metade dos bens do meu marido, porque eu vivo em comunhão parcial, porque meu casamento acabou. Mas o casamento pode acabar pelo divórcio, mas também pode acabar pela morte, não pode? Então, quando alguém morre, abre-se meação. Se a pessoa é casada em comunhão universal, vai haver meação sobre o todo. O todo, porque ela é casada em comunhão universal. Lembra que a gente revisou na aula passada, o Vida tá aí no Amo Direito disponível. Se essa pessoa tem direito à meação do todo, significa que ela tem direito à meação sobre bens de herança, ela tem direito à meação sobre bens recebidos por doação e bens anteriores ao casamento. Joana casou com João. João tinha um patrimônio de 100 milhões de reais e quis casar com ela em comunhão universal. Aonde que existe, mas tudo bem. Queria casar com ela em comunhão universal. Joana, se divorciando de João, ela tem direito à metade do quê? De tudo. E se João morrer casado com ela, ela também vai ter direito à metade de tudo, porque ela tem meação sobre o todo. Já que ela tem meação sobre o todo, ela não tem herança. Então, quem é casado em comunhão universal não tem, em regra, fora bens específicos descritos no Código Civil, bens particulares, bens para trabalho, né? O salário em si que a pessoa recebe, esse não entra nem na universal. Mas fora isso, todos os outros bens são meáveis. Como são meáveis, não há herança. Segundo regime que não entra na herança sendo casado, separação obrigatória de bens. A separação obrigatória, quem é casado em separação obrigatória, anote aí, artigo 1641 do Código Civil. 1641 tem as 3 hipóteses. O maior de 70, aquele que precisa de suprimento judicial do consentimento para casar. Maior de 70, suprimento judicial do consentimento para casar. E as pessoas que casam violando as causas suspensivas.
casou violando causa suspensiva, também casa com separação. Essas 3 pessoas casam com separação obrigatória. Elas não são herdeiras. E se divorciarem, também não são meeiras. Esses aí casam por amor mesmo, né? Só por amor, apenas por amor. Apenas por amor. Não há nada mais envolvido, porque não vai haver patrimônio envolvido, ok? E na separação convencional, calminha, mas vai haver herança. Quem não herda, casado em comunhão universal e casado em separação obrigatória. Esses 2 não herdam. Vamos ver quem herda. Bom, herdarão, obrigada Priscila, obrigada Sérgio. Vocês não sabem como eu fico feliz com esse feedback, brigadão. Essas pessoas herdarão em concorrência com os descendentes. Nós estamos falando do 1829, inciso 1º. É a primeira concorrência, são os primeiros herdeiros. Descendentes mais cônjuge. Os filhos concorrerão com os cônjuges. E aí sim, os cônjuges serão herdeiros nos seguintes regimes. Vou dizer agora, Cristiane. Nos seguintes regimes. Comunhão parcial, quando o morto deixou bens particulares. Na comunhão parcial, se nem tudo entrou na meação, se nem tudo foi objeto de meação, ou seja, se nem tudo foi adquirido onerosamente na constância da relação, o que não foi, vai ser objeto de herança. Percebe? Então, Joana casou, vamos lá, botar outros nomes para você não confundir. Maria casou com Antônio. Maria e Antônio casaram no regime de comunhão parcial de bens, que é o que 90% da população brasileira é casada. Casaram na comunhão parcial de bens. Antônio, tá? Antônio tinha 10 milhões de reais de patrimônio antes de casar. Durante o casamento, Antônio, muito progressista, empresário, bem-sucedido, etc., advogado, ó, passou no exame da ordem, advogado, passou lá no 22º exame, ficou, ó, Antônio adquiriu mais 10 milhões de reais, botar 2 números fáceis, adquiriu mais 10 milhões de reais de patrimônio, ok? 10 milhões. Vamos lá, Teresina, tamo junto, Angelita, brigadão. 10 milhões, vamos botar um número diferente para não confundir. Adquiriu 20 milhões durante o casamento e já tinha 10 milhões antes de casar. Vamos lá. Antônio morre. Maria tem o que aí? Primeira coisa, Maria tem meação. Porque Maria, o casamento acabou, né? A meação de Maria é sobre quais porções de patrimônio? Os 20 milhões adquiridos durante ou os 10 milhões adquiridos antes? Os 20 milhões adquiridos durante. Porque a meação na comunhão parcial é sobre os bens adquiridos na constância da relação. Então, Maria terá direito a metade desses 20. Ela terá 10 milhões já de cara como meação. Maria terá herança. Por quê? Porque Antônio deixou bens particulares. Grupi Tocantins, um beijo grande, Grupi. Deixou bens particulares, bens anteriores. Deixou 10 milhões antes de casar. Não tinha? Quando ele casou com ela, ele não já tinha aqueles 10? Ela não tem meação sobre aqueles 10. Se ela não tem meação sobre aqueles 10, ela tem herança. Então, ali ela tem mais 5 milhões. Então, no total, quanto Maria vai receber? Ela recebe 10 como meeira e 5 como herdeira. Ela recebe 15 milhões do patrimônio deixado por Antônio. 15 milhões. Então, na comunhão parcial, vai haver herança se não houver, nos bens onde não houver meação, nos bens particulares, ok? Quem mais herda? Aquele casado em separação convencional de bens. Separação convencional herda, galera. Separação você tem de 2 tipos. Obrigada, Eliane. Cabo Frio, um beijo grande. Cabo Frio é lindo. Brigadão, viu? Você tem 2 tipos de separação. Separação convencional e separação obrigatória, São Luís do Maranhão. Vamos lá. Separação convencional e separação obrigatória. A separação convencional é aquela por escolha. Escolha. Essa dá direito à herança. Se o casal se divorciar e o regime for o da separação convencional, o divorciando leva metade do bem do outro? Não, Vitória da Conquista. Valeu, Simone? Não, não leva metade. Mas e se morrer casado? Se morrer casado, leva metade. Por quê? Porque como não levou herança, meação de nada, vai levar metade como herança de tudo. Porque tudo é bem particular. Se eu me casei e escolhi um regime de separação de bens, e nós, por escolha, estávamos lá, a gente se separou. Eu saio de mão vazia e ele sai de mão vazia. Aliás, cada um sai com o que tinha. Ninguém sai mais com parte dos bens do outro. Viu, galera? Depois eu leio tudo e mando beijo pra todo mundo. É que agora eu já tô aqui no acelerador pra gente poder render ainda mais, tá? Nesse caso, na comunhão, na separação convencional, não há meação, mas há herança. Há herança sobre tudo, porque não há meação sobre nada, são bens particulares, tá? Então tem que lembrar. Na participação final nos aquestos também pode haver herança. É o 1829, inciso 1º. Quem mais herda? Na ordem de vocação hereditária, várzea grande, quem mais herda? Veja,
herda também. Se você não tem não tem descendentes para concorrerem, você vai para a linha ascendente. Seus pais, seus avós podem ser seus herdeiros. E nesse caso, há concorrência com cônjuge, há concorrência com cônjuge Petrolândia, há concorrência Pernambuco. Porém, essa concorrência Juazeiro do Norte, essa concorrência com o cônjuge aí não precisa mais olhar regime de bens. Não precisa mais olhar regime de bens. Por quê? Porque a lei determinou. O cônjuge só concorre dependendo do regime de bens com descendente. O cônjuge não depende do regime de bens para concorrer com ascendente. Então, alguém casado em comunhão universal pode concorrer com pai e mãe como herdeiro. Vai ter meação e ainda vai ter herança no que restar. Alguém casado em separação total, né? Separação, vai ter meação e vai ter herança. Não vai ter meação, mas tem herança. Alguém casado, enfim, qualquer regime de bens, o regime não importa, vai concorrer com os ascendentes, ok? Lembre-se que na linha ascendente, se houver pai e mãe vivos, a herança será dividida 1/3 para cada concorrendo com o cônjuge, não é isso? 1/3 para o cônjuge, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. Se você não tem pai e mãe vivos, aí você vai ter que olhar a questão das estirpes, né? Das linhas, na verdade. Se você tem, por exemplo, a mãe viva, a mãe, e não tem o pai, vai tudo para a mãe. Vai tudo para a mãe. Agora, se não tem nem pai nem mãe e tem avós, como é que distribui? Aí você vai olhar, os 2 avós paternos estão vivos. Do lado da mãe, um só. Você tem o avô materno vivo, a avó paterna e o avô paterno. Como é que distribui aqui? Metade para cada linha. Então, a avó materna leva 50% e os avós paternos 25% para cada um. 25% para cada um, porque divide entre eles 2. Ok? Aí não vale por cabeça, vale por linha. Bom, não tem nem descendentes, nem ascendentes. Quem herda? O cônjuge sozinho. Nem descendentes, nem ascendentes, o cônjuge sozinho. Não tem marido, nem mulher, nem ninguém para cima e ninguém para baixo. Muito difícil, né? Mas não tem ninguém. Quem herda, por lei, o irmão colateral de 2º grau, o tio e sobrinho colateral de 3º grau ainda herdam também e podem herdar até os primos. Os colaterais de 4º grau também podem herdar se você não tiver mais nenhum parente, nenhum ente, nem aderente vivo para receber sua herança. Agora vem cá, Fernanda, os colaterais são herdeiros obrigatórios? Não. Como é o nome dos herdeiros obrigatórios, pessoal? São chamados herdeiros necessários. Colaterais não são necessários. Colaterais são facultativos. O que significa ser herdeiro facultativo? Significa que o colateral tem direito de herdar se não houver testamento. Mas se a pessoa quiser fazer um testamento deixando os bens que seriam do colateral para um amigo, ela pode? Eu não vou com a cara do meu irmão ou da minha irmã, não gosto, que é totalmente diferente da realidade, que eu amo meus irmãos. Mas digamos que eu não gostasse. Eu não tenho marido, eu não tenho nem descendentes, nem ascendentes, mas eu detesto meus irmãos. Não quero deixar minha herança para eles. Eu sou obrigada? Basta eu fazer um simples testamento, deixando meus bens para terceiros, ok? Deixo meu bem para quem eu quiser. Para quem eu quiser mesmo? Para quase todo mundo, menos para o concubino. Concubino ou concubina, que são os amantes, tá? Não podem receber, mas amante só vai existir se existir casamento, lembre disso, tá? Quem é casado não pode viver com outra pessoa durante o casamento, não pode ter uma relação paralela, essa relação é concubinato. Pode na vida, mas não terá direitos, não terá direito sucessório, não pode ser contemplado com testamento, nem com doação, nem com seguro de vida. Lembre disso, concubinato, artigo 17 e 27 do Código Civil. Artigo 17 e 27 do Código Civil. Beleza? Muito bem. O que mais que a gente tem para falar sobre sucessões aqui importante? Você tem o cônjuge herdando sozinho e depois do cônjuge os colaterais até 4º grau. Se não tem ninguém, você não tem nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge que herdaria sozinho, nem colateral até 4º grau, coisa mais difícil da vida, quem herda? Fazenda pública. Quem herda? Fazenda pública. Quem herda? Fazenda pública. Tá? Você não quer que a fazenda pública herde, você não tem ninguém no mundo, faça um testamento deixando para um amigo, para instituição de caridade, né, para qualquer pessoa. Para o governo não, que aí nem precisa, porque ele já herda automaticamente. Manda depois, Cleivson, que eu respondo, tá? Que eu não tô conseguindo nem mais ler pelo tempo. Mas depois a gente manda aí pelas redes que a gente responde. Valeu? Clara botou ali meus endereços de rede social há pouco. Gente, lembre-se do direito de representação. Você se lembra o que é representação? Representação é quando aquele que deveria herdar naquele momento, por direito próprio, não pode fazê-lo porque, por exemplo, é pré-morto. Ou foi excluído da herança por indignidade, ou foi excluído da herança por deserdação, Daiane. Foi excluído da herança, amiga, valeu, por indignidade ou por deserdação. Não é possível, tá? Não é possível, por indignidade,
Não, se não tem ninguém, tem amante, aí não é amante, César, porque amante só vai existir se existir casamento. Aí, se você tem uma namorada, você pode, obviamente, deixar por testamento. Mas namorada, ó a pergunta de César boa. Se eu não tenho ninguém no mundo, nem descendente, nem ascendente, nem colateral até, nem cônjuge, nem colateral até 4º grau, mas tem um namorado, o namorado herda? Não, você teria que fazer testamento para ele. Eu já recebi essa consulta no escritório. Não tem ninguém no mundo, ninguém. Mas tem um namorado. Por lei, o namorado herda, não, que namorado não é família. Então, a lei não incluiu ele na ordem de vocação hereditária. Nem namorado, nem noivo. E companheiro? Ah, companheiro é complicado. Acho difícil a sucessão do companheiro cair recentemente, porque o artigo que regimenta a sucessão do companheiro, que é o 1790 do Código Civil, está pendente de julgamento de inconstitucionalidade no STF, tá? Uma ação declaratória de inconstitucionalidade do artigo 1790. Mas essa ação ainda está, o ministro Toffoli pediu vista e a ação parou. Acho difícil cair, mas dê uma olhada, porque se cair, vai cair como está no Código, porque ainda é uma lei vigente. Não há ainda declaração de inconstitucionalidade, ela não saiu do sistema, tá? Testamento sobrepõe o direito dos herdeiros necessários de jeito nenhum. O testamento jamais pode invadir a legítima. A legítima é os 50% dos herdeiros necessários. O testamento é sobre a outra metade. Testamento é sobre a parte disponível. E lembrando, quantos tipos de testamento nós temos no direito brasileiro? Basicamente, nós temos os testamentos comuns e os testamentos especiais. Testamento comum e testamento especial. Os comuns são o público, o particular e o cerrado. Anote aí, 3 espécies de testamento comum. 3 espécies, público, particular e cerrado. Essas 3 espécies de testamento são as espécies de testamento comum. E quais são as espécies de testamento especiais? Tá? As espécies não comuns, as especiais. Como espécies especiais nós temos o marítimo, o aeronáutico e o militar. Marítimo, aeronáutico e militar. As 3 espécies de testamento especiais. Ok? Dá uma notada que se cair, às vezes cai justamente para você saber da existência deles. E dá uma olhada no Código Civil, que a gente vê rapidamente essas espécies de testamento. Mas testamento não costuma cair muito, tá? Eventualmente cai, principalmente os nomes, os tipos, mas o mais comum é cair sucessão legítima ou cair perguntas como: fulano fez um testamento e deixou todos os seus bens para um amigo. Fulano tem um filho, ou foi descoberto um filho de fulano. O testamento vai valer? Não, não vai produzir efeitos com relação àquele filho. Por quê? Porque o filho é herdeiro necessário. Se ele tinha outros herdeiros, ele não poderia ter testado em favor de uma pessoa só, desrespeitando a legítima. Esse tipo de coisa cai bastante. Eu falava de direito de representação. Quando alguém não pode herdar, tô acabando. Quando alguém não pode herdar, porque é pré-morto, indigno ou deserdado, seus descendentes podem ser chamados a fazê-lo no seu lugar? Podem. Então, filhos de um herdeiro pré-morto, tá? Então, bote aí. X morreu. X morreu. X deixou como filhos A, B e C. X morreu, deixou A, B e C. B é pré-morto. A e C estão vivos, mas B já tinha morrido antes do pai morrer, antes de X morrer. B morreu jovem. Só que B deixou 2 filhos pequenos. B deixou 2 filhos. Então, nós temos A vivo, C vivo e os 2 filhinhos de B, B1 e B2. B não pode mais herdar, porque você precisa estar vivo no momento em que o outro morreu para ser herdeiro, né? Ou você tem que ser prole eventual, aquela prole de quem não concebeu ainda, contemplada pelo testamento. Ok? Valeu, Sueli. No caso de B1 e B2, eles serão chamados a suceder no lugar do pai pré-morto. Através de que instituto? Do Instituto da Representação. Eles ascendem por representação. Eles vão herdar por direito próprio? Não, herdarão por representação. Vão partilhar por cabeça? Cada um recebe, né? Essa herança, vem aqui comigo. X morreu. A tá vivo, C tá vivo, B é pré-morto. Tem 2 filhos, B1 e B2. Já vimos que B1 e B2 recebem por representação. Mas como é que divide? É 1/4 para cada um? 1/4 para A, 1/4 para B, 1/4 para A, 1/4 para B, 1/4 para B2, 1/4 para C? Não. É 1/3 para A, 1/3 para C e 1/3 dividido por B1 e B2. Porque aí você não está dividindo por direito próprio. Quem não divide por direito próprio não partilha por cabeça. Quem divide por direito próprio partilha por estirpe. Vai partilhar a estirpe toda. Se B fosse pré-morto e tivesse deixado 10 filhos, 10, os 10 receberiam 1/3. A receberia 1/3 e C receberia 1/3. Você teria que dividir 1/3 correspondente a B. Você dividiria pelos 10 filhos dele. Lembre disso, é o chamado direito de representação. Herda por representação, partilha por estirpe.
A representação só ocorre na linha descendente. Na linha descendente, lembre disso. E na linha colateral, excepcionalmente, ela ocorre apenas em uma situação. Quando a sucessão for apenas de tio com relação aos sobrinhos e os irmãos. Então, o sujeito morreu. Ele não tem nem descendentes nem ascendentes, mas ele tem irmãos. Então, vá lá. X morreu, deixou como seus irmãos Y e Z. X morreu, deixou como seus irmãos Y e Z. Y está vivo, mas Z é pré-morto. E Z deixou um filhinho, Z1. Como é que se divide essa herança? Aí vai haver direito de representação, mesmo sendo na linha colateral. A herança de X será dividida metade para Y e metade para o filho de Z. Se Z tivesse deixado 3 filhos, seria metade para Y e metade para os 3 filhos de Z. Porque, novamente, está partilhando por estirpe, já que herda por representação. Olhe, na linha colateral, a representação só pode acontecer nessa sucessão irmãos, entre irmãos, para o sobrinho direto. Sobrinho neto já não entra. Percebe? Sobrinho neto já não entra. O filho do sobrinho já não herda por representação. O sobrinho herda, mas o filho do sobrinho não herda por representação. Obrigada, galera. Gente, nós estamos estourados de tempo. O Amo Direito daqui a pouco me pega, porque nós já esgotamos 1 hora, mais de 1 hora. Mas eu queria deixar com vocês hoje a mensagem. Ainda teremos no meu Facebook, no meu Instagram, dicas ainda antes do exame da ordem. Eu posso tentar gravar uns videozinhos curtos, dando dica de artigos, publicar artigos, tá? Os artigos mais cobrados. A gente vem junto aqui para fazer uma revisão geral. Agora o live hoje foi o último. A gente volta depois desse exame para quem continuar. Eu espero que todos passem. Minha mentalidade, minha energia. Quem ainda não fez exame da ordem, vai fazer de novo. Nós continuaremos no Amo Direito juntos, tá? Nessa parceria. Mas a minha ideia agora é dizer a vocês o seguinte. Lembrem sempre de Raul Seixas, o cantor baiano, o compositor baiano, que nos diz: tente, não pense que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, pairando no ar. E ele diz: tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar, e você não vai parar. Tá? Nós estamos juntos. Nós somos maiores, nós somos fortes. Cada um de nós, eu digo sempre, não enjoo de dizer, tem capacidade de realizar o que quiser. É só se dedicar, é só ter seriedade, que a coisa dá certo, que a coisa se desenvolve. Vocês estudaram, fizeram a parte de vocês. Se vocês não conseguiram estudar mais, não deu para estudar mais, eu tenho certeza que quem está aqui 1 hora dessa assistindo aula é porque levou a sério, é porque vem estudando a sério. Se não deu para estudar tanto quanto você gostaria, ainda tem a oportunidade até domingo. Vá com força, vá com fé. Muitas vezes estar relaxado ajuda, tente relaxar ao máximo. Não bote na cabeça que é a última coisa da sua vida. Você tem saúde, você tem amigos, você tem família, você tem chance de estudar, tá? E problema todo mundo tem. Problema de todas as ordens. Todo mundo tem problema de dinheiro, todo mundo tem problema em casa, todo mundo tem problema no trabalho. Todo mundo tem. Obrigada, Eliana, muito obrigada. Todo mundo tem problema. A vida é composta de momentos alegres e momentos menos alegres. Cabe a nós saber o que fazer nos momentos menos alegres. Não deixa a peteca cair, não. Domingo tá chegando e a gente vai entrar com força, a gente vai entrar pra vencer. A vitória vem. E lembre do que eu disse no começo. A gente não perde, a gente ganha diferente. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo grande, com muito carinho, dedicação, torcendo muito na torcida para que domingo a prova seja linda, que a prova seja tranquila. E a gente se encontra na revisão de sábado, revisão gratuita pelo Sejais, o meu curso aqui na Bahia, revisão gratuita, online para todo o Brasil. Entrem lá no curso Sejais, vejam o que é necessário fazer, uma revisão solidária. Para quem é presencial, a gente pede só latas de leite, porque a gente doa, né, há muito tempo as latas de leite da revisão. Para quem é online, veja lá o que é preciso fazer para se inscrever, mas venha com a gente que a gente ainda vê muita coisa. É quase 1 hora de direito civil, na véspera da prova ainda tem bastante coisa para ver. E no domingo a gente se encontra no encontro focado para resolver a prova juntos, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Salvador manda axé para vocês. Um beijo grande e até a próxima.